Gente, a graça da semana é fortalecer-vos na unidade. Quando nós, né, rezamos, o Boni trouxe a proposta do retiro, só uma partilha sobre essa graça. O Boni trouxe a proposta do retiro e junto, né, todos nós em oração, o Tiago também trouxe a proposta já assim, pronto, né, colocou para a gente. A graça era fortalecer-vos na unidade. Aí eu, na hora, meu Deus do céu, o que é que tem, né? Assim, qual é o sentido dentro dentro do nosso tema? E aí, ao rezar com essa pregação, né, assim, a pedir a Deus a graça, a inspiração, tem muito a ver, né? Tem muito a ver porque quando a gente fala desse tema, a gente vai ver que aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, eles perderam o sentido, né? Perderam o sentido, perderam a essência do que o Senhor chamava naquele templo. E essa unidade em Deus, essa unidade no Espírito é importantíssima para que a gente também não perca esse sentido, para que a gente também esteja, né, ligados à nossa essência, a ira de Deus. Eu estava essa semana estudando sobre a pregação e rezando, e eu assisti uma pregação do padre Paulo Ricardo. E ele colocava que a ira de Deus não faz parte do projeto inicial do Senhor, né? Ela muitas vezes é uma necessidade que o Senhor tem diante da corrupção da humanidade para trazê-los para Deus, né? Às vezes é algo necessário. E aí, essa passagem que nós vamos ler, ela coloca muito essa questão da ira de que Jesus... Ela é porque pediram para entrar aqui e aí eu tava... aparece para mim, aparece para o Tiago. Voltando, para não me perder aqui. Essa ira de Deus aparece muito nessa passagem, né? Já que Jesus também é o próprio Deus. E no coração dele está contemplado, né? A essência de Deus. Então, a gente vai ler em João 2, do 13 ao 22. Eu queria saber se alguém estiver com a Bíblia, alguém pode ler? Alguém pode fazer a leitura para não ficar só eu falando? Eu estou com a Bíblia aqui, Ana Paula. Você quer que eu leia? Leia, Boni, por favor, João 2, do 13 ao 22. Do 13, né? Isso. Como se aproximasse a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no recinto do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas e expulsou do templo ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirai isso daqui e não convertais no mercado a casa de meu pai. Os discípulos se recordaram daquele texto: o zelo por tua casa me devora. Os judeus lhe disseram: que sinal nos apresentas para agir desse modo? Jesus lhe respondeu: derrubai este templo e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus replicaram: a construção deste templo demorou 46 anos e tu reconstruirás em 3 dias? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram que ele havia dito isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Continua até o 25? Não, pode. Eu sei que vai enviar para você, mas pode parar aqui, Boni. Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigada, viu, Boni? Gente, então, assim, essa é a passagem que a gente tem como base para a nossa formação. Se alguém quiser falar durante a pregação, pode colocar, tá certo? Se eu não ver, eu vou ficar tentando olhar as mãozinhas aqui, mas pode falar.
O primeiro tópico que eu botei, né, diante dessa passagem é esse. O templo se desviou de sua finalidade. Aquele templo, ele estava ali, a finalidade dele era a intimidade com Deus. Eram as pessoas estarem na presença do Senhor, né? O templo. Sendo que as pessoas desviaram, ali virou uma casa de comércio, né? Os judeus, eles precisavam, em algum momento da vida deles, fazer essa oferta a Deus, e ali se fez um comércio, né? Assim, um movimento de exploração também das pessoas. Então, o templo se desviou da sua finalidade. E aí, quando eu estava rezando com essa passagem, com essa pregação, eu fiquei, né, me questionando, e eu acho que é um questionamento para todos nós. Onde eu me desviei, né, assim, do meu chamado, e onde nós, como igreja, será que estamos nos desviando da nossa finalidade? Eu acho que é um primeiro questionamento que nós precisamos levar para a nossa oração dessa semana. Porque eu acho que todos nós, em algum momento, podemos estar nos desviando, né? Assim, diante das nossas falhas, diante da nossa rotina, diante de tantas coisas que nós temos, isso pode acontecer. E como igreja também, né? E Deus, né, na sua infinita misericórdia, pela ação do Espírito Santo, vem nos alertar, vem nos mostrar. E aí é o primeiro ponto que eu peço para a gente ter como reflexão, certo? Onde nós estamos nos desviando da finalidade, né? Da essência do nosso chamado, da essência da igreja. O Senhor denuncia a desfiguração do templo. Aquele templo estava desfigurado, não é? Aquele templo que era, como a gente colocou, que era o momento de intimidade com o Senhor, o momento de estar na presença do Senhor, foi desfigurado, virou uma casa de comércio. E muitas vezes também nós estamos desfigurados, né? Muitas vezes também nós não estamos realizando o nosso chamado, realizando o que nós somos, o que Deus nos chama a fazer, né? E às vezes não é algo como, não parece algo nem tão ruim como na casa de comércio, que também às vezes podia nem parecer, porque ali as pessoas estavam comprando e podia ter o intuito de fazer algo bom, de fazer uma oferta a Deus. Mas onde é que nós estamos nos desfigurando, né, da imagem de Deus? Como é que está acontecendo essa desfiguração? Às vezes parece algo bom, algo honesto, né? Como o nosso trabalho. Será que o nosso trabalho não desfigura o tempo que somos nós? Será que está acontecendo, né, dentro das minhas relações? Onde é que isso está acontecendo? Às vezes a gente vai vivendo no automático e são questionamentos que a gente sempre precisa ter, né? Para a gente não estar desviando do caminho. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, só eu estou falando, se quiser pode falar, certo, gente? Ana Paula, quando você falou, nos comparou assim como templo, porque de fato nós somos templo do Espírito, né? E aí você traz sempre essa comparação quando nós também nos desviamos, né? A gente percebe que da mesma forma como no templo de Jerusalém, os homens, né, por conta do dinheiro, acabaram corrompendo, né, a essência do templo, a gente também corrompe, né? Vai perdendo o sentido original do porquê nós somos feitos, né? A nossa maneira, a nossa ação, a nossa relação com Deus, ela vai se transformando, ela vai virando muitas vezes numa base de comércio, de negociação, né? Muitas vezes a gente se pega negociando com Deus. Eu faço isso para ter isso, né? A relação muitas vezes de comércio que havia no templo e muitas vezes quando nós também negociamos com Deus, parece até que as nossas ações, elas têm algum valor no aspecto, né, como se Deus precisasse de nós, né? Claro que ele quer precisar, porque ele nos ama,
né? Mas também, a partir da sua reflexão, me veio muito esse questionamento, né? Como a gente corrompe e muitas vezes se vê negociando com Deus e perdendo a essência, né? Do que é estar ali naquela casa e nessa casa que é templo, que é o nosso coração. Isso, Boni, exatamente. É justamente o que Deus foi colocando no meu coração diante dessa formação. E aí eu acho que quando a gente vai perdendo essa essência, vai perdendo a essência das leis, a essência do que Deus nos chama, né? Do que Deus pede de nós, vai perdendo essa finalidade, vai abrindo margem para muita coisa. Às vezes até usando, né? Assim, a gente desvirtua até o sentido da lei, né? Ou de uma forma no exagero dela, né? Sem perceber a essência do porquê ela foi feita, ou deixando de valorizá-la, né? São tantos os sentidos que a gente vai se desfigurando, se corrompendo, e a gente não percebe, porque, como eu disse, muitas vezes está em algo bom, né? Não é algo assim que destoa tanto. São coisas do nosso dia a dia, coisas da nossa rotina. Eu espero que eu esteja sendo clara, certo? E aí, eu botei canção nova, gente, esse terceiro tópico, porque do meu diário espiritual, eles não colocam quem faz o comentário da passagem. Eles, né, não tem o nome da pessoa, por isso que eu botei que era canção nova. E diz assim: o velho templo está preso às estruturas e às leis que atendem somente a interesse de poder e manipulação. E aí, não só olhando para a nossa vida, mas olhando para nós como igreja, é algo que a gente precisa ter esse cuidado, para não estar preso a as estruturas e as leis, né? Com esse interesse, tanto do poder como da manipulação. Porque muita gente se usa, a gente vê hoje, é muito claro, né? Muitas pessoas se usando desse poder, né, das leis, da estrutura, grandes estruturas para manipular o povo, para explorar o povo, né? E a gente viu qual é a reação de Jesus quanto a isso, né? Jesus manifestou a ira do Senhor, a ira de Deus, né? Usando do chicote. Vou passar só para o outro. Opa. E aí o Boni até colocou, né? Assim, que a gente parece que Deus quer nos servir, tem que nos servir, né? A gente vai perdendo essa essência, essa finalidade. Aí eu estava na pregação, eu coloquei alguns pontos que eu escutei da pregação do padre Paulo Ricardo também, que eu achei muito boa, e trouxe, né? Que ele diz assim: não estavam lá para servir a Deus, mas para servir-se de Deus, né? Eles estavam se servindo do Senhor por interesses próprios. E aí eu estava até lendo um livro do Tiago, que ele falava assim, nós somos provados, o nosso amor, a nossa decisão por Deus, é quando também passa o período de consolação, né? Assim, é como se aquela consolação, aquele sentimento, naquele momento bom, né, de relação com Deus, eu estou ali firme. Mas quando passa, que vem a aridez, né, assim, que eu enfrento as adversidades, é ali que se prova a minha decisão por Deus, né, assim, a minha decisão pelo meu chamado como igreja. Então, quando eu começo a me servir de Deus, né? Quando eu começo a colocar Deus as minhas questões, a minha necessidade, ao que eu penso, a como eu vejo, aos meus conceitos, é o momento que a gente tem que parar e dizer assim, peraí, né? Qual é a finalidade disso? Eu estou indo na finalidade que Deus me chama? Eu estou seguindo com base na essência do que Deus me chama? É onde a gente precisa pedir ao Espírito Santo discernimento. O discernimento para saber se nós estamos seguindo no caminho. Porque eu vou dizer várias vezes, às vezes parece um caminho muito bom, né? E aí eu sou cheia de conceitos, eu sou cheia das minhas verdades, e a verdade é uma só, é Jesus, né? Eu também, às vezes eu pego o chicote de Jesus, que era para ele usar em mim, né?
no que está corrompido em mim e uso no outro. Porque a partir das minhas verdades, eu olho o que eu acho que está distorcido no outro. Quando tem um monte de comerciante dentro do meu coração. Não sei se está dando para entender a comparação, espero que sim. Em uma atitude egoísta, estamos servindo a nós mesmos, né? Estamos nesse egoísmo, nós não percebemos qual é o que é que realmente o Senhor quer de nós. Qual é realmente aquela finalidade do templo. Aí eu volto, né? O templo como igreja, né? Como a igreja una católica, né? Nossa igreja una, santa, católica, apostólica, e também nós como templo, né, como templo do Espírito Santo. E aí o último tópico. Adorar a Deus e se esquecer do ser humano é contraditório. Quando a gente fala, né, dessa questão do que eles perderam a finalidade, que eles colocaram, né, assim, a forma como eles estavam fazendo essa adoração a Deus, essa oferta a Deus, desvirtuou do que o Senhor desejava, do que o Senhor chamava, né? Colocando essa questão do adorar a Deus, mas na verdade eles estavam manipulando, explorando o ser humano, é contraditório. Porque eu estava até lendo agora eu esqueci de quem foi, que eu li muita coisa essa semana. E ele dizia que a essência dos mandamentos que Jesus nos trouxe era o amor a Deus e ao próximo. O amor a Deus e ao próximo. Quando o que eu estou fazendo, o que eu estou seguindo está distorcendo desse chamado que Jesus nos faz, a gente precisa ver onde é que a gente começou a cair. Por onde é que a gente está indo, começar a ir pelo caminho errado. Porque isso vai acontecer várias vezes na nossa vida. E a gente precisa por isso a importância da oração. Para a gente estar revendo as nossas atitudes, revendo o nosso modo de servir, o nosso modo de seguir a Deus. E não estarmos sendo contraditórios. Que a nossa adoração a Deus... Eu nunca vi uma pessoa assim... Quando a gente percebe que a pessoa está rezando, no sentido assim que a pessoa está buscando a Deus, a gente vai percebendo que atitudes vão mudando. Deus nunca nos traz a oração para não nos fazer melhores, né? E algo que melhora em nós reflete nas nossas relações. É perceptível, é muito perceptível quando você vai vendo Deus transformando, né? Na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. O Senhor nunca nos chama a ser pessoas contraditórias, né? Que para adorá-lo e esquecer do próximo, esquecer do outro. E aí nós vamos voltar a falar do novo templo, né? Que o novo templo, gente, é o próprio Cristo, né? Da mesma forma que Jesus usou chicote para acabar com o que estava corrompendo o templo de Deus, né? Ele é esse novo templo que também que usaram de chicote com ele, né? Por conta dos nossos pecados. Mas o Senhor, né, que pagou com seu próprio sangue por nós e nos trouxe a vida eterna, né? Então, assim, em tudo que eu li, eles sempre faziam essas comparações com o templo que foi destruído, a estrutura, com o novo templo que é o próprio Cristo. E como nós pertencemos ao Senhor, nós também fazemos parte desse templo, também somos templos de Deus. E aí eu trouxe um parágrafo do Retiro Quaresmal, e que diz assim: Jesus revira não somente as mesas, mas também a maneira de reencontrar Deus. A primeira coisa que nós precisamos perceber em nós é como nós estamos encontrando Deus. O que é que precisa ser transformado nesse encontro? Se eu estou buscando a Deus só, né, por ter a consolação, que é importantíssima,
mas não é o nosso único chamado, né? Não é nosso único. A única coisa que a gente faz nesse encontro de Deus é buscar essa consolação. Não é. Engraçado, eu estava rezando essa semana com isso e lembrando muito do meu ano passado, né? Que vocês sabem o que eu passei, né? Das pessoas que eu perdi, do ano que foi difícil, eu me senti assim muito consolada por Deus. Foi extremamente difícil, né? As percas que eu tive da Nicole e do meu avô foram assim muito duras. Mas quando eu perdi a Nicole, né, que foi a primeira, em julho, eu coloquei isso para intercessão, eu acho só. Que eu ainda estava no ministério na época. Que eu dizia assim, que eu não queria mais. Eu dizia assim, Senhor, eu não tenho mais condições de te servir. Não tenho. E eu estava sendo super consolada por Deus. Não tenho mais condições de te servir, Senhor, porque eu só vou levar a tristeza. Eu só vou levar a falta de esperança. E isso eu não quero levar para ninguém. Né? Eu dizia até assim, eu coloquei no Ministério de Intercessões, eu só vou ser a esposa do Tiago. Na comunidade, eu vou ser só a esposa do Tiago. Eu vou rezar, eu quero continuar minha consagração, eu quero continuar contigo, Senhor, mas não me chama a servir, não me chama a falar, porque eu não consigo. Eu não consigo ter essa esperança. E engraçado que aí Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, ciência, nem o que falar, né? Na sua paternidade, ele só escutou a minha dor. E aí, quando eu fui rezando ao longo do tempo, Deus me fazia muito rezar com os nossos baluartes. E perceber que neles, que através da dor, né, de Dom Bosco, perdeu o pai, né, assim, Madre Teresa, que ela não conseguiu mais encontrar, né, a mãe e a irmã, e não teve mais essa condição desse encontro. Quando ela conseguiu voltar ao seu país de origem, elas já tinham falecido. Santa Terezinha, que perdeu a mãe. Então, assim, todos eles, João Paulo II, eles não ficaram presos a essa dor, mas eles transformaram, eles ressignificaram isso a serviço de Deus. E aquilo veio tão forte em mim, assim, e Deus colocando o desejo dele, colocando o desejo que eu permanecesse nele, que ele foi me dando de volta a esperança, né, assim, de testemunhar essa esperança, né, essa confiança nele, essa entrega. Deixa eu só. Tiago adicionou. Essa entrega a ele. E aí, e eu nem imaginava, né, assim, o que Deus desejava com tudo aquilo, né? Não me passava na minha cabeça que eu ia entrar no conselho, por exemplo. Não me passava que eu estaria coordenando o Kadosh. Nada disso me passava na cabeça, mas eu só sabia que eu precisava proclamar a ação do Senhor, que mesmo diante, né, assim, das dores que eu tive, ele não me faltou, não faltou a minha família, né, e transformou a dor em esperança, a dor em confiança, a certeza de que ele cuida de tudo e ele sabe de todas as coisas. Então, assim, a gente precisa, por que é que eu estou colocando isso, né? A gente precisa sempre pedir a Deus o discernimento, ao Espírito Santo, essa maneira de reencontrar o Senhor, para a gente não cair no automático, né? Eu sempre encontro Deus dessa forma porque eu sempre faço assim, na minha oração, por exemplo, a minha forma de ir à missa. A gente tem que ser muito livre ao Espírito Santo, à condução do Espírito Santo e ao chicote que Jesus muitas vezes vai precisar passar dentro do nosso coração, né? E aí ele continua. Deus não está mais encerrado num templo de pedras, mesmo se fosse preciso 46 anos para construí-lo. O novo templo de Deus é o Cristo que levou 3 dias para levantar-se, para ressuscitar. E esse templo hoje são os cristãos de todos os templos que são eles mesmos, o corpo de Cristo ressuscitado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo ressuscitado, né? E como nós estamos cuidando deste templo? De todas as formas, como é que eu estou cuidando deste templo que é o corpo de Cristo? Eu que sou o templo e o outro que também é templo.
Como é que nós estamos cuidando desse templo que é presença de Deus também? Só passar aqui. Gente, eu estou já terminando, certo? Porque o Tiago, nós vamos ter as partilhas, né? Os grupos de partilha. E aí a gente vai ter um tempinho, porque o Tiago vai precisar fazer as divisões. Mas aí a gente vai só já encerrar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, pode ligar o microfone, só eu falando. O Bom então já falou. Se alguém mais quiser falar. Eu ia trazer só em Coríntios, né? 6, do 19 ao 20, que ele fala, né, que nós somos esse templo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus, que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Nós estamos glorificando a Deus, né, com o nosso corpo, com a nossa ação, com a nossa forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, ou a gente está corrompendo, né? Com coisas que são boas, como eu coloquei várias vezes, né? Assim, como é que a gente está? Eu vou pegar mais uma vez, porque eu sinto Deus inquietar o meu coração, essas necessidades que a gente precisa hoje, de permitir que Jesus use esse chicote, né? Não na violência, mas no desejo de nos trazer ao eixo, de nos trazer para o que qual é a finalidade que ele tem para a nossa vida, qual é a missão que ele nos chama, a essência do nosso chamado, dentro da igreja, né, como igreja, dentro da nossa vocação específica, o que é que Deus tem a nos dizer hoje. E aí, por último, a gente falou da forma como aqueles sacerdotes, aqueles religiosos adoravam a Deus, né? Que era uma forma que estava corrompida. E o Papa Francisco vem falar dos verdadeiros adoradores. Inclusive, essa homilia dele foi sobre essa passagem, né? E aí ele diz assim: os verdadeiros adoradores de Deus não são os guardiões do templo material, os detentores do poder e do saber religioso, mas aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quantas vezes nós nos achamos, né, assim, detentores desse saber, né? Quanto o Senhor, quando eu rezava, uma graça que também Deus colocava no meu coração era a graça da humildade. Porque a gente só vai permitir que o Senhor, ele retire do nosso coração aquilo que está corrompido, porque aos nossos olhos é algo viável, é algo bom, se a gente tivesse a humildade em perceber. Então, assim, que nesse tempo também a gente peça o dom da humildade, né? Nessa época de quaresma. Aí ele continua. E todos os cristãos, neste tempo quaresmal de preparação para a Páscoa, são chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Caminhamos no mundo como Jesus e fazemos de toda a nossa existência um sinal do seu amor pelos nossos irmãos, especialmente os mais fracos e os mais pobres. Assim, construiremos um templo para Deus nas nossas vidas e tornaremos Cristo acessível para muitas pessoas que encontramos no nosso caminho. E aí, quando eu rezava com esse texto, antes de terminá-lo, eu me perguntei assim, meu Deus, será que nós estamos tornando o Pai acessível a tantas pessoas que precisam, né, experimentar dessa paternidade de Deus? Será que nós estamos levando essa paternidade, tornando acessível? Isso ficou tanto meu coração. Se hoje eu sou, né, esse instrumento de graça, de tornar o Pai acessível, né? Não por uma graça, por uma virtude minha, mas por graça de Deus. E aí ele termina: se nós somos testemunhas de Cristo vivo,
Muitas pessoas encontrarão Jesus em nós, em nosso testemunho. Muitas pessoas encontrarão Jesus, encontrarão o Pai em nós, em nosso testemunho. E aí a gente precisa observar se nós estamos, e eu me coloco em primeiro lugar, se eu estou sendo esse testemunho do Cristo vivo, né, da paternidade de Deus. Será que eu estou dando testemunho disso, né? Alguém, eu estou já encerrando. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vi a Camila aparecendo na imagem, posso continuar, né? Ninguém quer falar, pronto. Eu não coloquei aqui a pergunta, mas aí o Papa Francisco, ele fazia um questionamento. Se nós permitimos que Jesus faça essa limpeza no nosso coração, para que a gente não vá contra o chamado de Deus, não vá contra os irmãos, não vá contra nós mesmos. Nós permitimos que o Senhor faça essa limpeza, né? Permitimos que o Senhor faça essa purificação do nosso coração, da nossa vida. Eu acho que é um ponto de reflexão muito importante para esse tempo de quaresma. E de se perceber, não é só de permitir, a primeira graça é de perceber que precisa, né? De ter humildade e perceber que eu preciso ter essa, né? Dar essa permissão ao Senhor de fazer essa limpeza do nosso coração, de fazer essa transformação, de usar até o chicote se for necessário, Jesus, com calma, né? Usar esse chicote, mas para que eu seja esse testemunho vivo de Deus, né? Para que a gente permita, para que a vocação, para que a igreja seja esse testemunho vivo de Deus. E aí a importância também da graça da unidade, né? De estarmos juntos, né, unidos, pedindo ao Senhor essa graça, de permitir que o Senhor nos purifique, nos transforme, para que a gente leve essa paternidade de Deus ao mundo, né, para que eles levar esse Jesus vivo, né, que está em nós, que está na vocação, e não sermos um reino dividido, né, que é a minha verdade, a verdade do outro, não, mas a única verdade que é o próprio Senhor. Certo, gente? Eu já tô. O Tiago pediu para eu terminar 5h45 para dar tempo ele organizar as equipes. E aí, se alguém quiser dizer alguma coisa, diga agora ou cale-se para sempre, porque a gente já vai. Eu queria trazer só uma informação que me chama muita atenção de outras vezes que eu já rezei com esse texto, né? E uma vez o Padre Léo reforçou numa pregação dele. Eu achei muito legal. Lá no versículo 15, João 2, né, que a gente está vendo, está até fora da ordem cronológica aqui, né, porque a purificação do templo está no comecinho do Evangelho de João. E foi uma das últimas coisas que Jesus fez, né? E aqui diz no versículo 15, fez um açoite de cordas e expulsou do templo ovelhas e bois. E aí, assim, fez o açoite de cordas, o chicote, né? Que, na verdade, Jesus, quando a gente olha para esse texto, a gente pode pensar que Jesus, ele ficou perturbado, ficou louco, né? Assim, teve um ataque mesmo de fúria, tá? E começou a derrubar e a quebrar tudo, como alguém, assim, que é descontrolado. E aí eu lembro do Padre Léo dizendo que é prova de que tudo isso já Jesus, ele fez isso de modo assim muito muito pensado, né? Porque no versículo 15 diz que ele vai fazer o chicote, né? Então assim, eu imagino a cena, Jesus ter entrado no templo, ter visto aquilo, claro que ele ficou irado, né? Você inclusive falou na ira de Deus, mas a gente não está falando de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa que perdeu, né, vamos dizer assim, as estribeiras mesmo. Não, ele ficou irado, porque é o zelo pela casa do pai, mas o fato dele ter construído o chicote, você imagina, ele perdeu tempo fazendo aquilo, então ele já sabia que ia fazer, né? Só para a gente não pensar e às vezes não justificar
uma atitude nossa, né? Porque nós somos imperfeitos, a gente vai assim, não, às vezes a gente fica descontrolado, até Jesus ficou, veja, começou a quebrar tudo. Então, para isso não ser para a gente uma desculpa, né, quando em algum momento, né, nós também tivemos um acesso de raiva, porque não foi isso que Jesus teve. Tudo foi pensado minuciosamente. Tanto é que ele fez o chicote, né, sabia no que ia fazer, no que ia usar. Na verdade, eu acho que essa ira de Jesus, essa cólera, né? Quando eu estava rezando e lendo, é justamente algo que foi necessário. Porque além do zelo com o templo, né? Era o zelo com cada um que estava sendo explorado. Eles até colocavam assim, Jesus como um momento histórico, né? De combate a essa exploração também. Então, assim, é algo muito bem pensado e muito bem colocado de Jesus, né? E ele queria mais era corrigir, né, as pessoas, uma correção. Verdade, Socorro. Mas isso que o Bonifácio falou aí, de não ser visto de forma diferente, até eu já escutei, né, uma pessoa lá na escola que eu trabalho, falando assim, se até Jesus, né, cometeu isso, se até Jesus, como se ele tivesse saído da linha, né, se até ele saiu da linha, por que que a gente não pode sair? Mas, assim, na hora não veio essa reflexão que o Bonifácio falou agora, de já estar tudo planejado, né, de ter providenciado o chicote, dele já saber tudo o que ele ia fazer. Então, assim, não foi realmente ele não perdeu a linha. Ele tinha tudo planejado, ele sabia o que ele ia fazer. Verdade, verdade. Alguém mais quer falar? Tô vendo só aqui o chat de vocês. Gente, eu espero que tenha ficado a reflexão, né, da gente... Ana Paula. Pode falar. É a Elaine. Oi, Elainezinha. Oi. Amor, eu acho assim, eu até gosto dessa passagem, né? Porque assim, eu acho que Deus, ele realmente ficou pensando, preparando, porque como ele nos ama e ele nos conhece pessoalmente tão bem, ele tem uma didática para cada filho. Ele sabe como chegar no coração daquele filho, né? Como a gente, assim, quem é pai e mãe sabe que para a didática que você tem com um dos filhos, às vezes só falando, alisando, resolve. E para outro filho, você tem que ser mais enérgico. Então, assim, eu acho que Deus, ele precisava disso, Jesus, para atingir os corações dos outros filhos, que só escuta dessa forma, né? Porque, assim, nós somos diferentes, temos jeitos diferentes, e Deus, ele tem uma didática para cada um. Então, alguns ele fala mais doce, outros ele é mais firme, né? É igual que tem nas nossas regras, que da nossa história de vida, a gente vai atingir outras pessoas e outros corações, né? Porque assim, eles vão ter os traumas que a gente teve, vão passar por algumas coisas e vão se identificar com a gente e a gente com eles. Então, assim, como Deus ele nos conhece tão bem, essa ira de Deus, né, entre aspas, vamos colocar assim, ela foi e é até hoje extremamente necessária, pelo menos para falar ao meu coração. E com certeza existem outras Elaines por aí que Deus ele precisa ser mais enérgico do que só alisando. E assim, aquele chicote foi necessário para purificação, né? Para purificar aquele tempo que tinha perdido, como a gente volta lá no início, tinha perdido a sua finalidade. E para purificar de todos os pecados, de toda a corrupção, né, que tinha acontecido ali. Engraçado que as chicotadas que o Senhor levou, né, também, né, até a sua morte, foi também para purificar nós dos nossos pecados, né? Jesus que enfrentou tudo o que enfrentou por cada um de nós. Então, assim, quando eu vejo essa passagem, eu vejo um Jesus muito humano,
né? Mas não porque Jesus saiu da linha, né? Como a Carlinha até falou. Mas um Jesus que conhece a nossa essência, né? Conhece a nossa essência e sabe que ali foi necessário para a purificação. Como eu acho que, por mais que Deus tenha um jeito com cada um, eu acho que Deus muitas vezes precisa ser firme com todos nós, né? E aí é um ponto para a gente levar, né? Onde é que o Senhor hoje precisa fazer essa limpeza, né? Assim, no nosso coração, para que a gente permita, né, ser o testemunho desse Cristo vivo. Certo, pessoal? Eu espero que Deus tenha tocado o coração de vocês em alguma palavra, em algum ponto, né, que a gente leve para a nossa semana. Bom, então, falar mais alguma coisa? Não, na verdade, assim, me veio muito ao coração, né, antes de passar, que a gente está vendo hoje, diante de tanta polarização, de tanto discurso de ódio, né, muitas vezes você se sustentar através usar a palavra de Deus para isso, né, e até colocar atitudes de Jesus, fazendo aí uma interpretação né, um recorte, né, olha, tá vendo? Se ele fez isso daí, né, Jesus ele não é de alisar, disse aquilo, e na verdade não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, deixar muito claro para a gente que quando alguém quiser usar, né, uma passagem como essa, né, quando Jesus de fato ele precisou corrigir, né, como pai, né, precisou ali, e que interessante, a passagem não diz, Jesus ele não bateu em ninguém, né, quando ele usou do chicote, eu acredito que ele não tenha batido nem nos animais, mas tenha feito barulho no chão para os animais saírem, né, porque assim, não seria contraditório Jesus estar agredindo, batendo, né, não usou nenhum discurso de ódio, não agrediu ninguém com palavras, não feriu a dignidade de ninguém, né? Então, é importante dizer, né, para a gente depois não chegar, porque amanhã é o evangelho de amanhã, e de repente alguém pode usar esse evangelho para dizer também que Jesus não gosta de mimimi. E não é nada a ver, não tem nada a ver, né? Na verdade, a gente tem aí uma atitude muito consciente e alguém que estava fazendo algo para corrigir os filhos, purificar, né, com a correção. Na verdade, fala, Silvinho, pode falar. Só complementando o que o Boni falou, quando Jesus corrigiu, o que vem no meu coração é que ele corrigiu também para que pudesse restabelecer a unidade, né? A unidade do povo com Deus, né? Como você mesmo colocou, para ressignificar. Então ele corrigiu, ele educou para que a gente pudéssemos viver em unidade. Na verdade, é algo que, assim, por mais que as pessoas queiram comparar, não dá nem para se comparar, porque Jesus, que é Deus, ele tinha um intuito, né? Nos salvar. Ele sempre prezava pela humanidade. O que ele pregava era o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Sempre buscava esse zelo à humanidade. Então, assim, não dá para comparar com outra coisa, até porque Jesus, o que ele mais combateu ali foi também, além do zelo com a casa, com o templo, era o templo que eram as pessoas, né? Assim, era acabar com o egoísmo, acabar com a corrupção, com a exploração daquele povo, que aquele povo era explorado, né, nessa oferta, num desejo que cada um tinha de oferta a Deus. Então, era algo assim que tão... Não tem como nem comparar, por mais que alguém queira comparar, não dá nem para comparar, né? Pronto, pessoal, então nós podemos ir para a Natália até botou, ele é perfeito, nós não. Nós temos a marca do pecado. Pronto, Nath, você resumiu tudo. É a grande diferença, né? Ana Paula, Oi. Desculpa, eu acho que assim, quando o Tiago fizer a divisão de explicar para a gente já vai estar saindo para os grupos, então seria interessante, né, logo que a gente pudesse te agradecer, né, pela formação, né, assim, tão rica, né, para a gente se ver como templo, tá? Te agradecer por todo o zelo que você teve
no preparo, né, na leitura, na oração, nos slides. Muito obrigado. Né, eu queria, assim, até que a gente pudesse, nesse instante, né, assim, fitar esse olhar, né, ter esse olhar de atenção a essa palavra, ter um outro olhar diante dessa palavra, que eu acho que isso despertou muito na gente, né, esse outro olhar diante dessa palavra aí, de ver o zelo, o cuidado, o carinho, até mesmo numa atitude, né, que, né, assim, de início a gente pensa que foi de grosseria, de estupidez, né, de Jesus, e não foi, né, como você falou bem, Ana, resumiu aí, né, Jesus é perfeito, então as atitudes dele, nenhuma delas sai da linha, como a Carla também comentou.